Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9? Onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse: Levanta-te e vai. Tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, que aqui se encontram no Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, sejam muito bem-vindos a esta casa da Virgem, Mãe de Deus e nossa, aqui venerada sob o título de Nossa Senhora da Piedade. Vocês que nos acompanham através da TV Horizonte, TV da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte, Rádio América, agora FM 107.1, mas você também, que assiste a transmissão desta Santa Missa através do nosso canal Mãe Piedade no YouTube, no Instagram, já dando o seu like, compartilhando, para que assim o nosso canal se torne mais conhecido. Amados e amadas de Deus, antes de meditarmos a santa palavra que é dele, hoje estamos em um feriado da proclamação da República, sim, um feriado nacional. E neste dia em que recordamos que o Brasil se tornou uma república, nós, enquanto cristãos, devemos rezar pela nossa nação. Devemos rezar pelos nossos governantes em seus diversos âmbitos, seja municipal, estadual ou federal. O ambão, que é a mesa da palavra, não é lugar para se falar de politicagem, não é lugar de se falar que uma vertente política é mais importante ou melhor do que a outra. Entretanto, o convite para nós, enquanto igreja, neste dia de hoje, é rezarmos pelos nossos governantes, é rezarmos pela nossa pátria. Pelo menos espera-se que nós não desejemos mal à nossa pátria. Rezar por eles, para que, assim como nós rezamos na oração do Santíssimo, para que eles governem com justiça, para que o povo brasileiro tenha paz constante e prosperidade completa. Esta deve ser a nossa oração. Se gostamos de A ou de B, aí é problema de cada um. O padre e a igreja não têm nada a ver com isso, cada um com seus problemas. Mas, em primeiro lugar, nós devemos olhar para o outro como cristão, como irmão, amando o próximo como nós gostaríamos de sermos amados. Amar não é querer do nosso lado. E mais ainda, quando olhamos para
esta mesma palavra, nós recordamos que amar quem está ao nosso lado é fácil. Difícil é amar aqueles que nós não queremos tão bem assim. Mas rezar para, em primeiro lugar, pela nossa conversão, mas também para a conversão do meu próximo. Que neste dia de hoje nós rezemos pela nossa República, para que nós continuemos sendo essa terra da Santa Cruz, para que nós busquemos alicerçar o nosso país em alguns princípios morais e cristãos que infelizmente por aí estão sendo perdidos por vontade humana e às vezes por ignorância. Rezemos pela nossa pátria, neste dia em que recordamos a sua transformação como república. Assim, nós ouvimos a primeira leitura do livro da sabedoria, e não é porque hoje é um feriado da República que a leitura fala um pouquinho sobre este tema. Não, nós estamos lendo esse livro da sabedoria já há alguns dias, e o calendário da igreja não acompanha o calendário civil. Não é à toa que o fim do ano litúrgico é com a festa de Cristo Rei, e não dia 31 de dezembro. Nós estamos lendo no livro da sabedoria uma reflexão bem interessante, a fim de que nós, através da sabedoria que não vem do homem, mas vem do próprio Deus, que as intenções dos nossos governantes sejam intenções boas, não buscando uma plateia grande, como diz o livro de hoje, mas que os governantes da época cuidem do povo por aquilo que eles devem fazer, observando a lei de Deus e fazendo a vontade de Deus. Os reis, naquela época, quando eles eram ungidos e escolhidos, assim como Davi, Saul, Salomão, eles eram considerados como representantes de Deus aqui na terra. Assim, esses governantes deveriam governar segundo a lei de Deus e não segundo as próprias vontades. Por mais que, infelizmente, nós sabemos como que foram os reis no tempo de Jesus e até antes dele, que governavam às vezes pensando só em si. E assim diz, se eles governassem com justiça, Deus os abençoaria. Mas se eles não confirmassem a vontade deles, conforme a de Deus, a ira de Deus cairia sobre eles. Que assim Deus também possa olhar para os nossos governantes e os dar sabedoria para que eles possam cuidar de cada um de nós, para que nós busquemos dignidade para o povo brasileiro que tanto precisa dela. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, hoje proclamamos o capítulo 17 do Evangelho de São Lucas. Lucas, em sua tônica evangélica, em sua cronologia também muito bela, apresenta Jesus fazendo um caminho para Jerusalém. Jesus, no Evangelho de São Lucas, não está aqui em Caeté e aí começa a caminhar e aparece lá nos Estados Unidos. No Evangelho de São Lucas, Jesus tem uma cronologia muito bela, onde ele segue uma realidade um pouco mais plausível, humanamente dizendo. Jesus, então, estava caminhando para Jerusalém. Quando o evangelista, tanto Lucas quanto os outros, falam que Jesus está caminhando para Jerusalém, ele não está dizendo que ele está vindo fazer um passeio na Serra da Piedade. Quando o evangelista diz que Jesus estava indo para Jerusalém, quer dizer que ele estava indo para cumprir a vontade do Pai, e nós sabemos, o cumprimento da vontade do Pai foi se entregar por cada um de nós na cruz. Quando Jesus vai para Jerusalém, então, está dizendo que ele está indo para a sua morte, mas também para a sua ressurreição gloriosa.
E Jesus então passou na Samaria, terra pagã, onde 10 leprosos viram Jesus passar, e certamente a fama dele já estava crescendo, e assim eles gritaram, aproximaram-se, pararam a distância, isso também é importante, e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Assim como nós cantamos, às vezes, no ato penitencial da missa, Kyrie eleison, tem piedade, tem compaixão. Compadecer-se é se colocar no lugar do outro. Bem, Jesus, tem compaixão de nós. E aí é interessante olharmos para esta realidade do leproso no tempo de Jesus, porque eles eram pior do que mendigos. Viviam à margem, viviam na sarjeta, não poderiam se aproximar dos outros porque contaminavam os outros, viviam em lugares isolados, às vezes tinham que andar igual vaca com sino no pescoço, gritando leproso, para ninguém se aproximar deles. Ou seja, eram zero à esquerda, eram nada. E eles sabiam que Jesus poderia curá-lo. E esses homens chegam até Jesus e pedem a cura, e aí Jesus vai lá no Pentateuco, lá no livro do Levítico, onde diz que aquele que deve ser curado, a sua cura deve ser atestada por um sacerdote. Às vezes pode escandalizar alguns com a fé um pouco prematura e um pouco romantizada, mas não se esqueçam, Jesus não era católico, Jesus era judeu. Assim, quando Jesus, mesmo que estamos no Evangelho de São Lucas, quando Jesus manda aqueles homens se apresentarem ao sacerdote, Jesus estava cumprindo a lei de Deus, como um bom judeu. Aqueles homens foram fazer aquilo que Jesus os orientou, e no caminho foram curados. Entretanto, só um voltou. Só um. Recordem-se quantos eram? Eram 10. Só um voltou. E esse um, olha, ele era excluído duplamente. Ele era excluído ao quadrado, porque além de ser leproso, ele era samaritano, pagão. 10 foram curados, mas quem voltou foi um pagão, para render graças a Deus, e se prostrou diante de Jesus. Ao se prostrar então diante de Jesus, eu acredito que ele deu um sorrisinho de canto de boca, como nós às vezes o fazemos, e perguntou: mas não foram 10 os curados? Onde estão então os outros 9? Onde estão os outros? Não foram 10? Cadê o resto? E assim, nós devemos fazer a pergunta crucial deste Evangelho para nós. Nós não devemos procurar a Deus, meus irmãos e minhas irmãs, somente no momento da dificuldade. Nós não podemos buscar a Deus só quando as coisas estão difíceis e o bicho está pegando. Nós devemos buscar a Deus todos os dias de nossas vidas, como, por exemplo, a nossa Páscoa semanal é o domingo. Vocês que aqui estão participando da missa durante a semana, não estão dispensados de participar da missa ao final de semana. É o nosso compromisso. Semana sem missa, semana sem graça. A vida do ser humano sem a Eucaristia é uma vida fraca, sem sentido.
Nós não devemos buscar a Deus só quando as coisas estiverem difíceis. Devemos bendizer a Deus no momento da alegria, como aquele homem que foi curado e louvou a Deus. Mas devemos louvar a Deus também na dificuldade, porque até na dificuldade Deus tira coisas boas. Até na desgraça, Deus consegue tirar algo bom. Quando rezarmos a oração do Pai Nosso, peçamos realmente que Ele faça a vontade dEle na nossa vida. E não simplesmente fiquemos fazendo barganha com Deus, pedindo a Ele para fazer a nossa vontade. Porque quando pedimos que Deus faça a nossa vontade, olha, podemos quebrar a cara. Que Ele faça a vontade dEle em nossa vida e que assim Ele possa reestabelecer a nossa dignidade. Nós pecamos, nós erramos e às vezes nos portamos como pagãos, porque esquecemos de Deus. Deus vê tudo o que nós fazemos. Não tem como enganar a Deus. Quem está do nosso lado, nós podemos até fingir, mas a Deus não se engana. Mas hoje, que nós então peçamos a Ele que cure a nossa lepra. A nossa lepra não é a hanseníase de hoje, mas a nossa lepra pode ser a indiferença, a ignorância, a soberba de não reconhecer Deus como Deus, de não deixar que Ele faça a vontade dEle em nossa vida. Aqueles homens reconheceram Jesus como mestre. Que nós possamos também reconhecê-lo como mestre de nossas vidas, para que, quando cairmos, Ele possa dizer para cada um de nós: levanta-te e vai, a tua fé te salvou.